Oba, tudo bom, pessoal? É o seguinte, aqui é um triângulo retângulo. E nós vamos falar de relações trigonométricas no triângulo retângulo, né? O que significa isso? É o seguinte, aqui nós vamos ter umas razões entre os lados desses triângulos e nós vamos dar nome a essas razões. Ou seja, eu vou colocar esse lado sobre a hipotenusa. Lembrando, né? Triângulo retângulo, aqui é a hipotenusa, aqui é um cateto e aqui é outro cateto. Então, quando eu fizer as razões entre C e A, vou dar o nome. Entre B e A, outro nome. Entre B e C, outro nome. Ou seja, nós vamos dar nome a essas razões. E essas razões estão ligadas exatamente aos ângulos que formam, aqui os triângulos formam, né? O triângulo retângulo, os lados que o triângulo retângulo forma. Bom, aqui eu tenho um ângulo B, né? E aqui eu tenho um ângulo C. Então, se nós olharmos para o ângulo C, nós podemos ter a razão de C sobre A e B sobre A, ou seja, cateto oposto ao ângulo sobre a hipotenusa, ou cateto adjacente ao ângulo, ou seja, que está na lateral do ângulo, sobre a hipotenusa. Nesse primeiro caso, que nós vamos relacionar o cateto oposto ao ângulo C sobre a hipotenusa, nós vamos chamar de seno do ângulo C. Então, seno do ângulo C vai ser igual a C sobre A. Mas eu vou escrever o nome, né? Cateto oposto, que é bom aprender com o nome, né? Sobre a hipotenusa, né? Hipotenusa, pronto, né? Porque essas letras podem mudar, né? Se eu colocar C sobre A, posso ser X sobre Y, Z sobre B. Ou seja, o importante é que seja o seno do ângulo C, o cateto oposto sobre a hipotenusa. Sim, esse ângulo também pode ter outra letra, que pode ser Z, T, o nome que você der. O importante é que se você está falando desse ângulo, seja o cateto oposto a ele sobre a hipotenusa. Aí então você vai achar o seno desse ângulo. Já se eu fizer a relação do cateto adjacente sobre a hipotenusa, nós vamos chamar de cosseno. Então vai ser o cosseno do ângulo C. Escrever esse cosseno mais legal, que está muito feio. Aí, cosseno do ângulo C. Aí vai ser cateto adjacente, né? Cateto adjacente sobre a hipotenusa, né? Hipotenusa. Pronto. Fizemos a relação entre os dois catetos com a hipotenusa. Agora vamos fazer a relação entre os dois catetos. Aí eu vou usar a relação do cateto oposto sobre cateto adjacente. E essa relação a gente vai chamar de tangente. Tangente do ângulo C. Vai ser cateto oposto ao ângulo C. Cateto oposto ao ângulo C sobre a hipotenusa. Pronto. Então, são três relações bem simples. E essas relações, elas servem para os ângulos que não são retos, né? Os ângulos que não são retos. Mas pode ser para o B? Pode. Você apenas vai fazer a mesma relação trocando. Ou seja, se você está falando do ângulo B aqui, você vai usar o quê? Você vai usar seno de B. Seno de B vai ser igual ao cateto oposto ao ângulo B. O mesmo raciocínio, né? Cateto oposto ao ângulo B sobre a hipotenusa. E o cosseno do ângulo B? O cosseno do ângulo B vai ser o cateto adjacente ao ângulo B sobre a hipotenusa.
cateto adjacente sobre a hipotenusa. E se estiver falando da tangente do ângulo B, a tangente do ângulo B seria quem? O cateto oposto ao ângulo B sobre o cateto adjacente. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Simples. É muito simples isso. Feito isso, você vai estar com as relações prontas e pode se criar vários problemas com isso aí. Bom, se considerarmos que aqui são números, né? E você quiser expressar isso com esses números, né? Que são números. Então, como seria o seno do ângulo C? O seno do ângulo C, seno de C, vai ser igual a C sobre A. Se estiver falando do cosseno do ângulo C, A vai ser o cateto adjacente, que é B sobre A. E se estiver falando da tangente do ângulo C, ora, a tangente do ângulo C vai ser cateto oposto ao ângulo C sobre cateto adjacente. Agora, se estiver falando do ângulo B, do mesmo jeito, seno do ângulo B vai ser quem? Vai ser o cateto oposto ao ângulo B, que é o Bzinho, sobre a hipotenusa, que é o A. Quem seria o cosseno do ângulo B? Ora, o cosseno do ângulo B seria o cateto adjacente ao ângulo B, que é o C, sobre a hipotenusa, que é o A. E a tangente do ângulo B? Ora, a tangente do ângulo B vai ser o cateto oposto ao ângulo B sobre o cateto adjacente. Pronto. Simples assim. Sim, aí você pode até questionar que isso aqui não é um triângulo retângulo, né? Mas é um triângulo retângulo, pode ficar certo. Vou rodar só para você ver que é um triângulo retângulo, tá certo? Pega esse triângulo aqui, vou rodar para a gente ver se dá um triângulo retângulo. Olhem só. Vou pegar o danado aqui e colocar aqui em cima. Aí vocês vão observar o seguinte, ó, que esse lado aqui, o lado que estou apontando, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 unidades de medida. Estou considerando um quadrinho desse uma unidade de medida. O superior, o outro cateto, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se você sabe que, pelo teorema de Pitágoras, a hipotenusa é igual ao quadrado, a soma dos quadrados dos catetos. Então, se isso aqui é 8, isso aqui é 6, e aqui dá 8. 6 ao quadrado, mais 8 ao quadrado, né? 36 mais 64 dá 100. Raiz quadrada de 100, 10. Isso aqui deve dar 10 quadradinhos, certo? Bom, então a gente agora sabe que isso aqui é 10, isso aqui é 6 e isso aqui é 8. Pronto. Então você pode usar números aqui. Bom, pessoal, para a introdução do nosso conhecimento, eu acho que isso aqui é fundamental você saber. Mas tem uma pequena tabelinha que é essencial, muito importante você decorar essa tabela, certo? Você fixar, certo? Que é a dos ângulos de 30 graus. Você tem ângulos de 30 graus, ângulo de 60 graus. Tá logo 45 graus. 45 graus e 60 graus. Normalmente, no nono ano se dá até aqui, mas como tem provas que exigem mais, então você pode botar também o de 90 graus, e eu vou botar o de 120 graus, que às vezes aparece muito lá na física, certo? Vou fazer aqui uma pequena tabela que é para ficar mais organizado, né? Bom, aqui eu vou separar assim.
Como vai ser seno, cosseno e tangente, né? Nós temos que ter 3 linhas no mínimo, né? Feito isso aqui, essa tabelinha. Pronto. Pronto, pessoal. Ó. Então agora nós vamos... deixa eu botar as linhas, né? Seno, cosseno e a da tangente, certo? A primeira linha vai ser a do seno. Então isso aqui vai ser o seno, né? No lugar do B e do C pode ser 30, 45, um desses ângulos. Isso aqui você tem que saber fixo. Então, o seno de 30 graus, 45, 60, 90. Normalmente a gente, no nono ano, decora essas daqui, tá certo? Aí tem uma técnicazinha que o pessoal usa, eles colocam 1, 2, 3. Põe o 2 aqui no denominador, 2 aqui e 2 aqui. E põe raiz quadrada em cima desses números. Então a raiz quadrada de 1 é 1, então deixa mesmo. Aí põe raiz em cima desse aqui e a gente deixa porque não é exato. E põe raiz em cima desse aqui. Pronto, isso aí seria uma maneira de você fixar o seno de 30, 45 e 60. O cosseno, você faria o inverso. Você colocaria 3, 2, 1. Botaria 2, 2 e 2. E põe a raiz quadrada em cima desses números. Como são exatos, você deixa a raiz mesmo. E aqui no 1, você sabe que a raiz quadrada de 1 é 1. Pronto, aqui a gente tem o seno de 30, seno de 45, seno de 60. Aqui o cosseno de 30, cosseno de 45 e cosseno de 60. E tangente. A tangente basta dividir. Você divide, por exemplo, 1 sobre 2 por raiz de 3 sobre 2. Ficaria 1 sobre 2 dividido por raiz de 3 sobre 2. Aí você sabe que divisão de fração, você repete a primeira vezes o inverso da segunda, né? Simplifica, fica 1 sobre raiz de 3. Mas se sabe que raiz de 3 você tem que racionalizar. Você está no nono ano, você viu isso, né? Então, você multiplica o numerador e o denominador pela raiz de 3. Da raiz de 3 sobre 3. Então, a tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Vou apagar, para não ficar aqui atrapalhando a nossa visão. Já fizemos a conta, agora a gente já sabe fazer. Vai ser raiz de 3 sobre 3. Aqui, raiz de 2 dividido por raiz de 2 é 1, né? Porque um número dividido por ele mesmo sempre dá 1, né? Pronto. E aqui vamos dividir raiz de 3 sobre 2 por 1 sobre 2. Então ficaria raiz de 3 sobre 2 dividido por 1 sobre 2. Repete a primeira, que é raiz de 3 sobre 2, vezes o inverso da segunda. Pronto. Então, dá igual a raiz de 3. Pronto, raiz de 3. E vou apagar esse negócio, para não ficar enchendo nossa visão. Bom, esses aqui são os obrigatórios do nono ano, mas você precisa saber, às vezes, de 90 graus, sendo de 90 é 1. Cosseno de 90 é 0. E essa tangente não vai existir para 90 graus. Seno de 120 graus, certo? É raiz de 3 sobre 2. Ou seja, é o mesmo seno de 60, né? E o cosseno de 120 é menos 1 sobre 2. É o mesmo cosseno de 60, só que negativo. E a tangente, né, é menos raiz de 3. Né? Raiz de 3 sobre 3, né? Raiz de 3 sobre 3. Né? Raiz de 3. Não, só raiz de 3, pessoal.
Pronto. Menos raiz de 3. Pronto, feito isso, nós temos essa tabelinha que você fixa, né? Você faz a fixação da danada. Esse truque aqui você pode usar, né? Nesses três aqui. O que seria agora na matemática do nível médio, do nível fundamental, até o nono ano, normalmente se usa até aqui. Mas tem questões de física que aparecem isso aqui. É por isso que eu resolvi colocar isso aqui, para aumentar, né, o conhecimento de vocês, não ficar restrito a isso aqui. Caso apareça, você sabe fazer. Bom, pessoal, isso aqui é o fundamental, é o básico. Vocês procurem exercício disso e resolvam. Não esqueçam que isso aqui é razão, né? São razões e podem, se as razões são iguais, vira proporção. Então você vai trabalhar com proporções aqui, tá certo? Você vai, por exemplo, você sabe o seno de um ângulo, o cosseno do ângulo, e não saber os lados do triângulo. E aí você vai trabalhar com um tipo de proporção. Vamos fazer só um pequeno exemplo aqui do que poderia acontecer. Você sabendo que você tem um triângulo, determinado triângulo, que tem um lado x, ou seja, tem um cateto x, tem uma hipotenusa de 10, né? E você quer saber o valor desse ângulo aí, desse lado aí. Esse lado é oposto ao ângulo de 30 graus, por exemplo. Esse lado aqui está oposto ao ângulo de 30 graus. Aí você olha na sua tabelinha e você vê que o seno de 30 graus é 1 sobre 2. Então quer dizer que seno de 30 graus era igual a 1 sobre 2. Mas só que o seno de 30 graus, como esse cateto aqui é oposto ao 30 graus, seria cateto oposto sobre a hipotenusa. Pronto. No lugar do seno de 30 graus, você vai botar o valor dele, que era 1 sobre 2. E aí você vai trabalhar com proporção, tá vendo? Tudo volta para a proporção. Você multiplica meio pelos extremos, né? 2x igual a 10. Aí x é igual a 5. Ou seja, esses são o tipo de questão que pode aparecer, certo? Então, aqui vai depender da imaginação dos autores, né? Vamos dar vários textos lá e você vai montar os problemas e vai recair sobre uma coisa mais ou menos assim, certo? Bom, pessoal, chegou o nosso tempo. Valeu!